Antes de começar o culto, eu peguei o óleo de Israel e fui ungindo. Os jovens e os adolescentes podem subir para ter aula com a professora Lloyd. O pessoal da classe de integração e batismo podem subir com os diáconos. Aqueles que vão fazer as entrevistas, hoje de manhã nós vamos começar já as entrevistas, irmãos. Se você marcou, a pessoa que vai te entrevistar deve estar lá atrás. Ou é o pastor Lucas, o Samuel, o Alexandre e o Taylor. Tá bom? Então o pessoal está lá atrás, fiquem à vontade para sair com eles. E o pessoal do CREAR vai com a Bia. Bora, galera! Agora eu só não sei onde está meu filho. Sul. Mais uma vez, irmãos, bom dia para vocês. Vamos continuar aí na sequência do estudo de Efésios. O meu propósito nessa manhã é ir com vocês do verso 17 do capítulo 4 até o 5:21. Então vamos ver se a gente consegue fazer toda essa sequência juntos, ok? Olha essa cor, Eric. Olha essa cor, mano. Irmãos, nós estamos assim deslumbrando porque não sei se você reparou, a cor está diferente do Data Show. A iluminação está diferente, não está apagada aqui as luzes, só tem uma opção. Trocamos o Data Show, ó, que bênção. Olha a bênção aí, Deus é bom. Então vamos lá, irmãos, vamos começar lendo, nós vamos ler o texto, tá bom? Depois a gente ora para começar, mas a gente pega, lê aqui junto a passagem e aí nós avançamos. Perfeito? Vamos lá? Vamos fazer o seguinte, cada um lê um versículo, começando aqui com a Aninha. Aí eu vou começar com 17, a Aninha leu 18, depois o Elson, a Bel, e vai indo para trás, depois vai vindo para frente. Tá bom? Lembrem só de usar aquela voz forte para todo mundo escutar. Ou senão a gente vai passando o microfone, fica mais fácil. Vamos lá. Isso, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Entenebrecido no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Os quais, havendo perdido todos os sentimentos, e se entregaram a descoração, para com havides cometido todos o impureza. Está lá já. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que, de fato, os tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a lê para mim? Despir-se.
do velho homem. Desculpa, gente. Que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a... Desculpa. E se revestir da nova natureza criada segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Por isso, deixando a maneira de... Ai, perdão, irmãos. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenham com que cuidar ao necessitado. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, e assim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Não, tem vocês ainda até. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Agora é qual, pastor? Desculpa, eu me perdi. Portanto, não sejais participantes com eles. Porque noutro tempo erei as trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filho da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis com as obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir-se é vergonha. Eu vou seguir aqui, tá bom, irmãos?
Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como remendo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procureis compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, na qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor. Amém. Vamos orar então. Deus, obrigado por esta manhã. Obrigado porque nós podemos abrir a Tua palavra, lê-la e, mediante Teu Santo Espírito, poder compreender o que ela tem para falar aos nossos corações. Que neste momento nós possamos nos livrar, ó Pai, de toda a incompreensão, todo o coração duro, tudo aquilo que afasta o nosso entendimento da Tua palavra. Nos dê toda a clareza, todo o entendimento. E principalmente, ó Pai, que nós possamos transformar as nossas vidas por meio do Teu Santo Espírito, mediante a Tua palavra. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, a grande máxima aqui dessa passagem, qual seria para vocês? De tudo que foi falado, poderia se resumir em 3 palavras que Paulo já apresentou para nós. Quais são essas 3 palavras? Não se irar, não se entristecer. Blasfemar? Ok. Blasfemar? Ok. São palavras bem simples para o nosso entendimento. Imitar não está errado, mas não são 3. São 3 colocações que Paulo faz nessa passagem. Não é só nessa não. Em todo o texto que nós lemos se resume em 3 palavras. Bora, sogrinha. É minha sogra, gente. É minha sogra. Despir, renovar, revestir. Paulo, ele, nos versículos aqui abaixo, ele vai falar sobre isso, e tudo que ele apresenta nessa série de apresentações que nós lemos aqui, falando sobre luz, sobre trevas, ele está trazendo à memória essas 3 palavras: despir, renovar e revestir. Mas vamos lá, vamos por partes, tá bom? A primeira parte que nós vamos olhar é esse Efésios 4, 17 e 18. Portanto, e quando aparece um portanto no texto, o que nós temos em mente? Uma continuação. O que mais? Legal. Ó, diante de tudo isso que vocês ouviram até agora, o que você faz com isso? Portanto, um pouquinho de conclusão, trazendo uma conclusão para toda a linha de raciocínio dele. Então, portanto, digo e no Senhor testifico, não andeis como... Não, aí tem outra palavra. Como andam os gentios. E talvez essa é a nossa pergunta. Como andam os gentios? Como que um gentio anda, irmãos? Hã? Legal, tá aí no texto, ó. Você vê que ele responde para nós a pergunta, irmãos? Como que andam os gentios? Me ajudem aí, então. Vaidade dos seus próprios pensamentos. O que mais? Hã? Cadê?
Não, tá certo, mas no texto onde que nós vemos isso? Vaidade dos seus próprios pensamentos. Que mais? Alheios à vida de Deus. Dureza de coração. Obscurecidos de entendimento. Legal. Mas agora, o que seriam essas palavras, irmãos? O que seriam essas palavras? O que seria vaidade, os seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento? O que seria isso? Vamos por partes. O que seria, então, a vaidade dos próprios pensamentos? Certo. Eu estou certo e vou continuar fazendo assim. Legal. O que mais? A gente consegue cavar um pouco mais. Tudo que faz bem ao ego. Querido, rapidão, o que é vaidade? O que é uma pessoa vaidosa? Superioridade? Cuidadoso? E aí? Tá certo, mas dá para descer um pouquinho mais. Ah, sensacional. Exatamente isso. Exatamente isso. Alguém abre para nós lá em 2 Timóteo 2,14, por favor, irmãos. Quem achar pode ler em voz forte aí, por favor. 2 Timóteo 2,14. Esse que nada tem proveito é vaidade. Que é o que a irmã Berenice falou, que não tem sentido. Quando nós olhamos, até voltando um pouquinho para Eclesiastes, vocês lembram qual que é a definição de vaidade de Salomão, quando ele coloca vaidade, tudo é vaidade? Vapor. Exatamente. Então, o que seria a vaidade dos próprios pensamentos? Vocês acabaram de responder. Pensamentos sem valor. Pensamentos que não valem nada, que não têm proveito algum, que não leva a lugar nenhum. Então, essa é a primeira característica do gentio. E aí eu quero trazer uma pergunta para nós pensarmos. Quando nós estamos juntos, como cristãos, quais assuntos nós costumamos conversar sobre? Nós costumamos falar sobre vaidade, pensamentos que não levam a lugar nenhum. Não sei se vocês conseguem lembrar disso. Como que termina essa perícope, esse texto que nós estamos lendo? Lá no 5, 20 e 21.
Pega talvez o 19, deixa eu ver aqui. Que interessante, ele começa no verso 17 falando sobre vaidade de pensamentos. E lá no 5:21 ele termina falando sobre o que nós vamos falar? Salmos, hinos e cânticos espirituais. Uma coisa que eu admiro na Bíblia é que não existe coincidências. Ele foi totalmente intencional naquilo que ele escreveu. E aí eu volto à pergunta, quando nós estamos reunidos, a gente não se vê a semana toda às vezes, e quando nós nos reunimos como irmãos, qual é o assunto que permeia as nossas conversas, as nossas linguagens? E ele falando então, olha, os gentios andam como? Vaidosos. Falando coisas que não têm sentido, que não têm profundidade, que não têm propósito. Legal, qual que é o próximo? E o que significa isso, queridos? Obscurecidos de entendimento. Não entende de nada. Boa. O que mais? Sim. Exato. Do que o coração está cheio. Exatamente. Exato. Querido, o que é obscurecidos? Tem a ver com ignorância. Mas, Eric, me ajuda aí. Obscurece o ambiente para nós. Sinônimo que aparece... Eu ouvi aqui, o que falaram? Trevas. Vocês lembram? Aqui Paulo vai fazer um contraste com duas palavras, trevas e luz. E um dos sinônimos dessas trevas é obscurecido. Então ele está falando que o que permeia, além disso, o nosso entendimento não é apenas uma trevas de coração, mas também umas trevas de entendimento. Porque os próprios pensamentos andam em trevas, obscurecidos, sem claridade. Sabe quando você está andando de madrugada na sua casa e não tem uma luz sequer entrando? Você vai tateando porque você não consegue enxergar. É a mesma forma do nosso entendimento. O nosso entendimento está tão obscurecido, tem tantas trevas, que a gente vai tateando na nossa mente, tentando compreender as coisas do Senhor. E deixa eu fazer um parênteses aqui. Sabe por que muitas vezes nós anunciamos o Evangelho e as pessoas não entendem? Porque são gentios. Olha como é a mente dessas pessoas. Então, obscurecidos de entendimento, não tem clareza nas coisas que pensam. O pensamento é muito confuso, é muito desconexo. Primeiro porque é um vaidoso, não tem raiz. Sabe, igual nós falamos, é ar, vapor. Segundo, por causa de como que está obscurecido esse entendimento. Mas ele continua, qual que é o próximo? E aí? O que é alheios à vida de Deus? Distante.
Tá nas trevas, na escuridão, né, irmã? Não tem. Hã? Canta aquela música. É da Shakira aquela música? Tô nem aí, tô nem aí? Que mais? Que você explicaria sobre essa ideia? Alheios à vida de Deus. Sim. Vai piorando. Sim. Mas parece que o valor é de forma que você vê, que você tem. Acho que é isso que está permeando a posição que você tem que alcançar, falando, né? Tem que alcançar determinado cargo, senão você não se iguala àquilo ali, ou morar em determinada região. Essas coisas que para Deus. Não faz sentido. Abra uma pessoa para nós. Abra lá em Romanos 1, 22. E outra pessoa em 2 Coríntios 4, 3 a 6. Enquanto vocês estão abrindo, um está abrindo em Romanos 1, 22. E outra pessoa está abrindo em 2 Coríntios 4, 3 a 6. Eu quero fazer essa pergunta para os homens que têm vindo nos encontros de terça. Tem uma palavra que nós temos usado muito com relação a essa questão de alheios à vida de Deus. Deus não é para eles o quê? O referencial. Essa ideia de alheios é que eles fazem as coisas, mas Deus não é o referencial deles. A motivação deles é o seu próprio desejo, o seu ventre, ou seja, a sua própria concupiscência, seus próprios desejos. Quem abriu Romanos? Lógico, eu sei o que é bom para mim. Eu sei o que eu quero. Eu sei para onde eu vou. Exatamente. Vai para o inferno. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, porque eles estão o quê? Vivendo numa vida vaidosa, fechado em seus próprios pensamentos e obscurecidos em seu próprio entendimento, e Deus não é para eles o seu referencial. Quem achou 2 Coríntios 4, 3? Olha que interessante. Quem foi que obscureceu o entendimento? Quem? O Deus deste século. Ele é o mais interessado em nós não abrirmos os nossos olhos para enxergar Deus. Ele não quer que ele quer que nós continuemos alheios à realidade de Deus. Essa ideia de alheios também é uma palavra que está relacionada a alienados. O que é um alienado? Um louco. Uma pessoa que não tem conexão, que não tem entendimento, é um estranho. Uma pessoa que está separado dessa realidade.
É muito interessante essa ideia de alheios à vida de Deus, porque a palavra também traz uma ideia de separado de um outro país, de uma outra cidadania. Sabe quando está afastado, por mais que eu vá para o Japão, eu vou ficar desconexo com a cultura de lá. Porque eu posso conhecer, mas não é natural para mim. Aí você pode pensar, então, esse alheios a Deus é uma cultura totalmente estranha para os gentios. Eles não conseguem entender por que nós fazemos tal coisas, por que nós falamos tal coisas, porque quando vem uma desgraça, uma enfermidade, nós reagimos de uma maneira, para eles é loucura, porque é alheios para eles essas coisas. É interessante que vai além essa palavra de alheios, porque a ideia de ser excluído da companhia e da intimidade de alguém. Eles estão alheios de Deus, quer dizer que eles estão excluídos da companhia. Isso é uma coisa, ser excluído da companhia, mas excluídos da intimidade. O que é intimidade com uma pessoa, irmãos? Uma profundeza de relacionamento. Que a gente conhece a pessoa com quem nós estamos nos relacionando, a gente sabe por que ela fala daquele jeito. A gente sabe como que ela vai tratar se eu agir de alguma maneira diferente. Eu sei o que ela gosta, ela sabe o que eu gosto. Ela sabe onde vai me encontrar. Ela conhece o meu coração, a minha fala. Por quê? Porque existe uma intimidade e uma companhia, uma proximidade. Só que os gentios, como que é? É distante e não tem intimidade. João Calvino, isso aqui nós já falamos, João Calvino. João Calvino fala o seguinte, no início da sua obra Institutas da Religião Cristã, ele diz acertadamente que o verdadeiro conhecimento começa com Deus. Quem não conhece a Deus é escravo da ignorância. Olha que duro a colocação. As pessoas que não conhecem a Deus são escravos da ignorância. Vivem fechados na ignorância. Então, próximo. Qual que é o próximo? Dureza de coração. O que é dureza de coração? Duro, né? Gente, não quero ver ninguém dando cotovelada no cônjuge, viu? Nunca está errado. O que mais? Orgulho. Beleza. E aí, dureza de coração. Hã? Coração teimoso, obstinado, pecado. O nosso amigo César aqui trabalha com empreiteira, né? E aí nós colocamos aqui, é mármore, o Sérgio, o César? É granito, né? Mármore é mais duro que o granito? Granito é mais duro que mármore? Cara, tem uma palavra no grego, que é essa palavra de dureza, que é poros, porosis, onde, se nós olharmos antigamente, toda a cultura grega, eles eram edificadas pelo mármore, que eles achavam que era a pedra mais dura que existia. Só que essa palavra aqui, porosis, para dureza, é mais duro que o mármore. É algo mais duro ainda do que isso. Então, a gente já vimos que tem muito mais coisa mais dura que isso. Então, vai muito além dessa dureza. Quando eles tinham em mente também essa dureza, sabe quando você quebra o osso e ele calcifica? Ele fica um pouquinho mais grosso que os outros ossos. Por quê? Para ficarem mais resistentes. Ele está falando que essa ideia do coração, é um coração que às vezes foi quebrado, e quando ele calcificou, ficou ainda mais duro. Mas ele não foi quebrado por bons motivos.
Ele foi quebrado por aspectos orgulhosos. Então, é um coração, aquela ideia do calo da mão, sabe? Que ele se tornou o quê? Insensível. Ele se tornou entorpecido. Ele não tem mais sensibilidade do que as coisas que quando chegam nele. Ele é totalmente desprovido de sentimento e uma consciência mental e moral. É um coração que ele está fechado, a toda a percepção dele está obstruída, tem coisas na frente, é um estado mental totalmente insensível. Não se move com nada. É um coração duro. Essa dureza de coração. Insensível, entorpecido. Sabe quando você vai no dentista, ele coloca anestesia, você fica assim. E você fica batendo porque é gostoso aquele negócio, e você não sente nada. É o coração duro, que não se move por nada. Esse é o gentio. Agora você vê, e a gente ainda falta um, mas agora você vê que quando a gente vai evangelizar alguém, a gente está falando o evangelho, mas a pessoa parece que não escuta. Por isso que é um milagre um gentio se converter. É somente o Espírito Santo que pode quebrar todo esse modo de andar gentil. E se nós estamos aqui, nosso coração antigamente era assim. E quem quebrou o nosso coração é Deus. Mas ele continua, né? Ele é insensível. Deixa eu só colocar mais uma frase aqui para nós pensarmos, do William Barclay. Ele fala, está coberto de razão quando diz que o horrível do pecado é seu efeito petrificador. No começo a pessoa sente vergonha ao pecar. Depois, perde o pudor, o temor e o horror. Peca sem remorso nem pesar. A consciência petrifica-se. Você vê, parece que no começo dá uma vergonha, dá um sentimento um pouquinho ruim, não é verdade? Mas depois, se isso não é corrigido, a gente vai pecando sem vergonha. Fica sem vergonha para pecar. E a gente vai ver mais para frente como que isso é profundo. A próxima palavra que nós falamos aí é... tem mais uma. Tendo perdido toda a sensibilidade, as pessoas perdem todo o autocontrole. Deixa eu ver se tem mais um aqui. Não, então segurei. A outra palavra que nós vimos aí, que é no verso 19, é insensíveis. O que é essa palavra, insensível? Sem sentimento das? Exatamente. Ele não sente mais dor. Sabe quando a pessoa te belisca e não dói mais? Tem uma doença que é... eu não lembro o nome, mas que a pessoa não sente dor. Imagina você quebrar o braço e você não sentir que quebrou. Imagina você ter um corte no seu braço, você vê aquela renca de sangue caindo e você não sentir dor. O que ele está falando é que a pessoa que está com o coração duro, obstinado, a pessoa que está alheia à vida de Deus, a pessoa que está obscurecida em seus próprios pensamentos, a pessoa que é vaidosa na sua vida, ela é uma pessoa insensível. Ela não sente mais dor. É uma pessoa apática. Não se importa mais com as coisas que estão acontecendo, não tem nem vergonha. Aí agora vocês me ajudem sim com essa pergunta. Qual a importância da sensibilidade da dor, queridos? Tá. Legal. Você vê alguém sofrer, você sofre com ele. Legal. É pedagógico.
Aquela bolha, né? Eu lembrei. Aí eu falei, nunca mais eu aprendi. Ele te ensina. Te ensina. Ensina para você não. Verdade. No açúcar quente. O que mais, queridos? Qual que é a importância de sentir dor? Saber que alguma coisa está errado, um alerta. Exato. Exato. Não sei se vocês estavam contando, a Mônica estava contando, eu vi um vídeo esses dias, pais Nutella e pais raízes, né? Aí aquele vídeo antigo, década de 90, o pai sentado naquela poltrona do pai, sentado ali, aí a criança está indo colocar o dedo na tomada e a mãe já vai falar, não, não, não. O pai fala, não, não fale nada. Vai, filho, põe o dedo. Aí dá aquela piscada assim, agora você aprendeu a nunca mais fazer isso. Mas a dor nos ensina. Não, com certeza, mas era meme, né, irmã? Era brincadeira. Né? A lágrima. Você chora, né? Você chora. Mas quando ele fala essa questão da insensibilidade, né, dessa dureza do coração, o Stott ele continua falando sobre isso. Não está aqui, cadê? Essa frase dele, quando uma sociedade perde a capacidade de sofrer pelos seus desmandos ou de sentir dor pela miséria dos seus componentes, é uma sociedade sem capacidade de cura, sem possibilidade de mudança de rumo. O sentimento de culpa, quando a culpa é autêntica, pode ser construtivo, pode significar início de transformação. O diagnóstico da doença é essencial à indicação do remédio. E tudo isso mediante a dor. A dor nos leva a buscar uma cura, a buscar um médico. Mas os gentios não sentem essa dor. Moisés deu a carta de divórcio por causa da dureza do coração. Ele aplica no estado prático. Por que? Por causa da dureza do coração. O texto continua, no verso 19, ele tem lá entregue as impurezas. Mas como que essa entrega? Está no texto. Como que é essa entrega? Lê alguém o verso 19 para nós, por favor. Como que foi essa entrega? Com o quê? O que é avidez? Com intensidade. Vaidade de pensamento, pensamento obscurecidos, alheios à vontade de Deus, coração endurecido, insensíveis. Quando isso impera no coração das pessoas, elas se entregam à impureza de que forma? Intensamente. É uma disposição para buscar qualquer tipo de prazer. Por isso que eles não se preocupam com... Nós passamos agora há pouco com o carnaval. Tudo sendo filmado e mesmo assim, publicamente, orgias acontecendo. Porque está tudo perdido. Está tudo cego, está tudo duro, está tudo insensível. E eles buscam isso de uma maneira ávida, intensa.
O homem sempre procura ocultar o seu pecado. Lembra, nós falamos um pouquinho disso, né? Mas a questão é que quando ele vive nessa vida pecaminosa constante, a sua alma não tem mais o cuidado, o pecado não choca mais, de maneira que ele não tem mais nenhum problema de pecar de maneira pública tão intensamente. Eles perdem toda essa sensibilidade. As pessoas perdem todo o seu autocontrole. As pessoas vivem simplesmente pelo momento, pelo prazer e para aquilo que eles querem. Irmã, Quando ele faz esse alerta, não andei como andei com a gente. Aí a pergunta é, de que forma o crente pode ter condições de distinguir o Espírito Santo a ponto de... segura aí que nós vamos chegar lá. Tá bom? Segura um pouquinho, porque o texto fala um pouquinho disso. Ele dá um alerta. Por isso que ele começa falando, não andeis como andam os gentios. Afinal de contas, nós não somos mais gentios. Agora nós somos santos, filhos de Deus. Então, vamos lá, vamos continuar caminhando. Verso 19 e 20. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução com avidez, cometeram toda sorte de impurezas, e aqui é toda sorte, é todo tipo mesmo de impurezas. E quando ele está falando de impurezas, ele está falando de atos sexuais. Mas não foi assim que aprendestes de Cristo. Não foi assim que aprendestes de Cristo. E aqui ele dá para a gente aquele duplo salto carpado. Ele muda agora a visão do que ele está tratando. Ele vai começar a falar agora do que vocês aprenderam. Ele vai começar a falar agora sobre quem vocês são. Já que vocês não são gentios, e os gentios andam dessa forma, eu quero falar para vocês agora sobre quem vocês são, em quem vocês estão. Então ele continua falando. Francis Folker tem razão quando diz que sem o conhecimento de Deus, tudo, em última análise, e nós já entendemos que vaidade o que é? Vapor. É sem sentido. Pois não há qualquer sentido e propósito em nada. Pode haver muito conhecimento, mas não há luz de sabedoria na mente, pois o entendimento está obscurecido. Lembra, no verso 20 ele fala, não foi assim que aprendesses de Cristo. Tudo que nós aprendemos é baseado por meio de Cristo. Certo? Certo? Ok. Então me ajudem nessa pergunta. Qual o problema de ensinar algo removendo Cristo deste ensino? Qual o problema de nós ensinarmos algo removendo Cristo deste ensino? Legal. Não tem propósito. Não tem uma autoridade, né? É algo que a pessoa pode falar, mas isso é da sua cabeça. Isso pode ser verdade para você. Ou relativo. Tá. Não tem uma referência. Sim. O que mais? Não dá para ensinar? Sem referência. Você não está ensinando nada? Irmãos, quando nós ensinamos as coisas sem Cristo, imagina o seguinte, eu viro e falo assim, não pode roubar. Está certo o ensino? Está completo o ensino? Qual é a diferença de eu falar o seguinte, não pode roubar, e não pode roubar porque Deus assim nos ensina? Qual que é a diferença? Autoridade. Por quê?
O que nos leva? Quando coloca uma autoridade em cima do ensino, isso nos leva para onde? Porque eu posso falar, não roube, porque está na Constituição brasileira. Tem a questão de quem vai te convencer. Ok. Vocês estão entendendo a pergunta, irmãos? Eu posso muito bem falar, não roube, porque na Constituição brasileira fala que é proibido, que é um erro e você vai pagar em cana. Não está valendo nada. Mas se nós somos gentios, mas querido, não, você está certa na colocação, Benê, porque quando você coloca Deus, não se trata apenas de uma vida moral, se trata de uma pecaminosidade. Lembra da dor? Quando eu falo assim, eu estou pecando contra Deus, isso deveria causar um espanto diante de quem que nós estamos ofendendo. E aí isso já nos leva para um problema, porque se é um pecado e a consequência do pecado é a morte, eu não consigo lidar com isso. Quem que vai me ajudar a resolver esse problema? Quem? Jesus. Então você já começa a poder a apresentar para a pessoa a solução de todos os problemas dela. Agora, se é apenas um não hobby, você está ensinando apenas uma moral. E moral por moral é simplesmente uma vaidade. Porque você não está tratando o coração, porque o coração que é pecaminoso. Você entende? Até para nós como pais, isso é muito sério, porque eu estou ensinando para o meu filho, me obedeça. E a gente só fala, tem que obedecer. Mas por quê? Se nós tirarmos Cristo, é um mero moralismo. Eu estou apenas controlando as atitudes, não o coração, não a motivação do coração. Eu estou apenas criando um robozinho que quando eu olho para ele, ele vai ficar quieto. Mas por dentro o coração dele continua pecaminoso. E a única pessoa capaz de lidar com o pecado do coração é Deus. Desonesto porque as pessoas lá em cima estão sendo também. Então você se iguala a ele. E tirando Cristo do ensino da palavra de Deus, você só vai, na verdade, você não vai ter culpa nenhuma, que é o que está acontecendo. Estou fazendo sem culpa nenhuma, porque minha referência não é mais algo que Deus mandou, é o que você faz para mim, eu posso retribuir para você, independente se está certo eu e você. Sim. Sim. Vou responder melhor a sua pergunta à noite. Então, você vem na pregação à noite que Deus te responda melhor. Tá bom? Mas, irmãos, você vê como... tem um livro, Pastoreando o Coração das Crianças, do Tripp. Não lembro se é Paul ou Ted, mas lembro o nome dele é o Tripp. E ele fala do coração dele. Ele fala que ele foi viajar aqui com os filhos dele para o sul. E ele queria tirar uma foto, só que na época não tinha essas fotos digitais que você via. Era aquelas câmeras Kodak que você tinha que rodar. Para a gente é mais... Não tem tanto jovem aqui, a gente lembra, né? Eu não lembro, meus pais que me contaram. Tá bom? E aí ele falou que ele queria tirar uma foto numa fonte que estava linda. E os filhos... Gente, já viu criança parar quieta? E aí, gente, param quietas para tirar uma foto. E as crianças assim... Fiquem quietas, ao ponto que ele tirou com aquilo. Aí a pergunta era, ele queria uma foto perfeita para o álbum de família, ou ele queria uma foto do jeito dele? Você vê como não é simplesmente uma atitude, mas é o coração.
E isso a gente só consegue enxergar quando nós colocamos diante da cruz de Cristo. Porque não é apenas uma foto, mas é a motivação do meu coração que é pecaminoso. E o que nós aprendemos de Cristo, por isso que nós precisamos ensinar tudo tendo o referencial, que é Deus, que é Cristo. Por que eu tenho que respeitar as pessoas? Por que eu tenho que respeitar um governo corrupto? Porque Deus nos manda nos submetermos a eles. Isso já nos ajuda a nos submetermos aos policiais, aos professores, aos professores das escolas, da igreja. Por quê? Porque Deus é o juiz. Deus está cuidando de tudo isso. E por mais que naquele momento o juízo não venha, um dia o juízo vai vir. E aí a pergunta, irmãos, estamos orando para que esses governantes corruptos, que são gentios, como que é o coração dos gentios? Vocês guardaram as 6 palavras? Vaidoso. Pensamento obscurecidos. Alheios à vida de Deus. Dureza de coração. Insensíveis e... Cara, as pessoas que estão no governando é assim, são gentios. A pergunta é, nós estamos orando para eles se converterem, terem um encontro com Deus, ou estamos simplesmente, Deus mata, tira? Porque senão nós estamos sendo mais justos que Deus, porque o desejo de Deus é que todos ensinarmos sobre Cristo, não apenas sobre agir de uma maneira correta. Tudo bem até aqui, irmãos? Você percebeu que a gente só tem mais meia hora e mais um monte de versículo, né? Vocês me colocam em cada enrascada. Vamos lá. Vamos continuar então. Alguém abra lá em Colossenses 1:27. Faz o seguinte, Acácio, abre lá em Colossenses 1:27, seu Acácio. Fica sossegado. Colossenses 1:27. Vai dando tempo para o pessoal refrescar um pouquinho a cabeça, que daqui a pouco vai vir mais umas perguntas legais aí. Em Cristo em vós, a esperança da glória. O que Deus quer ver é Cristo em vós. Não uma vida de gentios. Cristo em vós. Agora nós vamos entrar nos versos... Deixa eu ver se está aqui. Continuando ainda falando do que nós aprendemos de Cristo, tá bom, irmãos? Olhem lá, Efésios 4, 21 a 24. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo em justiça, retidão, procedentes da verdade. E aí então, ele está falando o que nós aprendemos de Cristo. De forma que
o que nós aprendemos, o que nós ouvimos e o que nós fomos instruídos. Olha que interessante. Queridos, quem está nos ensinando é Cristo. Ele, então, é o nosso professor. E nós estamos aprendendo sobre o quê? Sobre Cristo. De forma que ele é o quê? O assunto. E nós estamos aprendendo nele, de forma que o ambiente que nós estamos aprendendo é o próprio Cristo. Olha o que ele fala no verso 20 e 21. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes, segundo a verdade de Jesus. Ele é o professor, ele é o assunto e ele é o ambiente. É onde tudo acontece, é nele, por meio dele e para ele. Ele é o professor de tudo que nós estamos vivendo e de tudo que nós estamos aprendendo. Por isso, irmãos, que é sobre Cristo, de Cristo e em Cristo. E ele, então, ele segue nessas 3 palavrinhas: despojar, renovar e revestir. Queria que vocês guardassem essas 3 palavras no seu coração. Despojar, renovar, revestir. Despojar do quê? Que o quê? Despojar do quê? Que o quê? Despojar do velho homem que se corrompe segundo a concupiscência do engano. O velho homem se corrompe pelos desejos do ventre, pelas suas próprias vontades. Ele fala que todas essas vontades são enganosas, são falhas. Mas nós não somos mais regidos pelo velho homem. Nós não somos mais regidos pela forma gentílica de viver. E aí, então, ele fala para nós renovarmos. Renovarmos o quê? O quê? A mente, o vosso entendimento. O que diz lá em Romanos 12, 2? Transformai-vos pela... Quando a nossa mente é transformada, nós experimentamos a boa vontade do Senhor. Toda vez que a Bíblia fala sobre o coração, irmãos, o coração, a gente sabe, é um órgão que está bombeando o coração, então não é esse coração. Mas é o coração das nossas vontades, do nosso entendimento, da nossa concepção, da nossa racionalização. É esse coração, é a mente que tem que ser transformada, que tem que ser renovada, que tem que se despir de toda essa antiga maneira de viver. Por isso que falam-se que toda a batalha ocorre na mente. Se você vai pecar ou não, essa batalha acontece na mente. E então se revestir do quê? Revestir? Não, tem... do novo homem criado em Deus. E aí ele vai dizer como que é esse homem. Justiça, retidão e verdade. Deixa eu contar uma história para vocês. Existia uma tribo na África que a xamã, a feiticeira, ela durante mais de 10 anos ela não tomava banho. É pecado, mas lembra? O coração todo duro, obscurecido. Mas ela era xamã. Ela era feiticeira ali da tribo, que quando as pessoas estavam enfermas, ruins, chamavam ela e ela lá expulsar os espíritos. E essa mulher se converteu. Essa mulher teve um encontro com Cristo.
E ela, então, as pessoas iam para a igreja e sabiam, ela está chegando. Por quê? Porque o cheiro estava chegando junto. E quando ela entrava na igreja, aquele cheiro. Aí os missionários falavam assim, já sei o que eu vou fazer. Eu vou dar uma roupa nova para ela. Então ela chegou, querida, está aqui uma roupa nova para você. Ela ficou toda feliz, ela pegou aquela roupa, levou para casa. E na semana seguinte, quando foi ter o culto, ela chegou com a roupa nova, mas ela estava fedendo porque ela não tomou banho. Não adianta nada você colocar uma nova roupa sem antes tomar um banho, sem antes se limpar. E, queridos, muitas vezes o que acontece é que Cristo nos deu uma nova roupa, mas nós continuamos fedendo por causa do pecado em nosso coração. Porque a nossa mente ainda não foi transformada, não foi renovada. E nós estamos ali todos reluzentes com a nova roupa que nos foi nos dada em Cristo Jesus, mas o nosso coração ainda está sendo guiado e regido por uma vida gentílica de viver. Nós precisamos tomar banho nessa água pura que Cristo nos dá, transformando a nossa mente, para que não apenas a nossa roupa esteja limpa, mas também o nosso coração. Por isso que é despojar da antiga forma de viver, renovar o pensamento e se revestir. Por isso, é isso que se chama conversão, meus irmãos. É uma mudança total de mentalidade, uma mudança total de atitude, uma mudança total de posicionamento. E aí eu falo, amém, Deus mudou meu coração. Aí eu chego e peso no pezão do Júnior. Aí ele já vira para a Debinha, já começa a falar mal do pastor. Se eu estivesse na rua, eu ia dar um soco na cara daquele infeliz. Ia matar, igual está em Gênesis, né? Eu matei 2 porque pisaram no meu pé. Pisaram no meu calo. Houve mudança de mentalidade, irmãos? Mas o Evangelho sempre nos instrui, né? Então, esse velho homem, e aí vem aqui, agora vocês já sabem a resposta, eu quero que vocês deem a resposta correta. Quais são as características do velho homem? São 6. Vaidade, pensamentos obscurecidos, alheios à vida de Deus, impureza de coração, insensibilidade e entregues às suas próprias vontades. Paulo está dizendo que nós precisamos nos despir deste velho homem, dessa antiga forma de viver, movidos pelo desejo e coisas que Deus odeia. A ideia de sermos guiados por nossas inclinações carnais. Romanos 8, do 5 ao 11, diz o seguinte, irmãos. Porque os que se inclinam para a carne cogitam destas coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é a inimizade com Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar, porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em... E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, este mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós... Quem habita em vocês? Vocês foram vivificados em Cristo Jesus. O velho modo de pensar já não existe mais. Todas as coisas se fizeram novas.
Gálatas 5,16, um versículo até conhecido, diz: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Livre-se deste velho homem, livre-se dessa antiga forma de viver e renovem. É renovar o vosso entendimento, por meio do entendimento de que somos renovados, é na mente. É uma conversão, uma mudança de pensamento. Não sei quantos de vocês já viram aqueles joguinhos de tiro? E tem uma fala muito clássica, quando tem um sniper mirando em alguém e ele dá um tiro na cabeça, ele fala, headshot. Tiro na cabeça, por quê? Com um tiro só ele matou aquela pessoa. Quando o tiro vem na cabeça, a pessoa morre de vez, não tem mais como ele se mover. O que nós temos que fazer, é por isso que ele fala que é essa guerra na mente. É dar um headshot, um tiro na nossa mente tão certeira, que o velho homem realmente fica para trás. E a gente desfruta dessa nova maneira de viver. É um renovar. John Stott, ele continua dizendo, se a degradação dos pagãos se deve à mente vazia, a retidão do cristão depende da constante renovação da mente. Por isso que Jesus vai falar em Mateus, se teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz, será bom. Agora, se os seus olhos forem maus, em quão grande trevas está o seu coração. Você vê a importância, irmãos, do que nós colocamos diante de nós, diante das nossas vidas? E é essa ideia de revestir. Revestir do quê? Do novo homem. E como que é esse novo homem? 3 palavrinhas que estão no texto. Vontade de Deus. Justiça e retidão. Que procede da verdade. Olha que interessante, não é segundo a gente, porque isso é o gentil, mas segundo Deus. Porque Ele é a fonte de justiça, Ele é o padrão de retidão e Ele é a própria verdade. John Stott continua falando, o nosso costume de adaptar a nosso modo de vestir de acordo com a ocasião ainda permanece como um princípio geral. Interessante, ele usou um exemplo do nosso dia a dia para o aspecto espiritual, onde ele fala, olha, quando vamos a um casamento, usamos um certo tipo de roupa, certo? Quando vamos ao enterro, usamos outro tipo de roupa. Ainda mais se for uma cultura oriental, que eles costumam usar uma roupa preta no velório. E ele continua, as roupas de muitas pessoas são determinadas, além disso, pelo ofício. Os soldados do exército usam roupas diferentes dos marinheiros. Os advogados têm roupas especiais quando comparecem ao tribunal. Os juízes também. Quando, porém, mudamos de papel, trocamos de roupa. Ao terminar o trabalho, o juiz troca a sua roupa, exatamente assim. Visto que por uma nova criação tiramos a velha humanidade e vestimos a nova, devemos também deixar de lado os velhos padrões e adotar os novos. Nosso novo papel envolverá novas roupas e nossa nova vida, um novo estilo ético de viver. Por isso que você é bem-vindo como está, mas não a permanecer como você veio. Porque muda o seu coração, muda o ambiente, muda aquele que opera na sua vida, muda aquele que governa o seu coração. Isso toca tudo, muda tudo. Muda o seu coração e a sua maneira de viver, a sua maneira de encarar as coisas. E eu quero fazer 2 perguntas para vocês. É uma pergunta que você vai responder para você mesmo, não precisa falar em voz alta. A outra vocês vão me ajudar a responder, tá bom? A primeira, Deus tem criado um novo homem em você?
Quais sinais concretos de que ele fez isso na sua vida? Deu para responder? Próxima. E aí eu vou precisar da ajuda de vocês. Você concorda que há muitos cristãos que não aprenderam de Cristo? Como que isso é possível? Mau testemunho que essa pessoa dá. Nossa, você saiu do... É estranho isso, Acácio. Você saiu do mundo, mas o mundo... Queridos, é possível? Agora eu vou dar a pergunta. É bíblico? Mas é duro essa realidade, Acácio. O que mais, irmãos? Sim. Paulo responde isso para nós. Porque nós fomos livres do poder do pecado, mas não da presença. É onde o pecado para nós... aula de hoje lá da integração, muito boa. É onde queridos, o que é pecado? Definição mais simples de pecado. Desobediência, não, tem mais simples ainda. Errar o alvo. Entendeu? Errar o alvo. Só que não é errar um alvo consciente. Sabe quando você está andando na rua e você escorrega numa casca de banana? Você não planejou, mas você errou. A grande questão é, ali tem um casco de banana, eu vou escorregar nele. Eu tenho que ir um pouquinho para cá, porque senão eu não vou conseguir pegar a casca de banana. Sabe quando a gente fica premeditando como vou pecar? Não, eu vou pecar. E olha que interessante essa dualidade das trevas e da luz, irmãos. Não, eu vou pecar de noite, quando todo mundo estiver dormindo. Ou eu vou pecar em um lugar que não tenha ninguém. Ninguém está vendo, mas olha como a correlação com as trevas. É luz do dia, mas eu vou para um lugar que não tenha ninguém que me conheça. Eu estou buscando umas trevas, algo que oculte o que eu vou fazer. E aí, você está planejando o horário, o momento, a forma. Você está planejando como que você nem vai ser pego. Agora, nós continuamos pecando, essa é a nossa luta. Agora, a grande pergunta também é, depois que você peca, como está o seu coração? Vamos pegar o exemplo de Davi? Davi, ele recebeu essa nova vida e a palavra de Deus fala que ele tinha o Espírito Santo e a oração dele era, Deus, não retire de mim o seu... Mas vamos para a lista do que Davi fez? Ele adulterou, ele assassinou, ele desobedeceu a Deus, ele foi um pai que não se posicionou com os filhos dele, ele foi um pai ausente, porque em vez de confrontar o filho, ele fugiu, e por aí vai. Mas como que a Bíblia chama ele? Um homem segundo. Por quê? Porque ele se arrependia. Se você pega e você lê os salmos dele de arrependimento, de confissão, você vê como ele chorava por causa do pecado dele. Você vê como era uma crise, era uma luta.
onde Paulo fala da seguinte forma: Deus, o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo, mas o mal que eu odeio, que eu abomino, esse eu faço. A pergunta é: nós vivemos nessa crise entre fazer o bem e lutar contra o mal? Ou fazer o mal se tornou normal para nós? Sim. E é interessante que o texto já começa, né? No ano em que era normal os reis saírem para a guerra, Davi estava onde? Em casa. Querida, era para você estar na guerra, o que você está fazendo em casa? Isso já é um grande alerta. É para você trabalhar, o que você está fazendo em casa? Entendeu? Então, é essa crise, viu, Grazi, de santidade e de pecado, é esse coração quebrantado diante de Deus, choroso diante de Deus. Deus, mais uma vez eu não consegui, me ajuda. E aí vai além, por quê? Porque Natã confrontou Davi. E ele teve ali os sacerdotes andando do lado dele. Mas quando nós pecamos, a gente busca ajuda? Quando nós temos algum pecado que é uma crise para nós, eu não consigo vencer isso, eu busco alguém para andar junto comigo? Você vê, ainda um coração insensível é um coração duro. Porque nossa motivação, a nossa atitude deveria chegar e falar: Durval, me ajuda nisso, cara, ora comigo. Porque somos homens maduros, buscando na vida um com o outro. Sim. Estava pensando, né? Hoje a pessoa conhece a Jesus, dependendo do que ela está ouvindo, são falsos evangelhos. Ela precisa ir para mim. E ele vai falar assim, porque assim, a pergunta é, muitos cristãos que não obrigam de Cristo, de que fonte que você está buscando? Porque a gente tem que, na Bíblia fala, errar por não conhecer a Escritura. A gente está esperando ser alimentado. E aquele texto que fala, bem-aventurados que tem fome e sede de justiça. Quem tem fome e sede não fica sentado esperando que alguém se alimente, ele vai se mexer. E com o Espírito Santo ele vai ser movido a buscar a Deus, que é a verdade. Se você não tem essa fome e essa sede de buscar, de aprender, é um sinal ruim, é um sinal que você não nasceu de novo. Sim. Aí você parece assim, o que o cristão aprendeu de Cristo? Seria cristão mesmo? Porque não tem, Jesus falou, comigo quem não junta, espalha. Então esse nascer de novo, ele já é aquele que tem fome e sede de fazer a vontade de Deus, porque o Espírito que habita em nós, ele nos constrange para que essa busca de Deus, de fazer o certo, de chorar, como Davi fazia, se arrepender e chorar, é sinal de quem nasceu de novo. Então, é assim, né? Quase não dá para existir cristão que não busca Deus. Se você é cristão, se você nasceu de novo, você é cristão, você tem que buscar Deus. E nessa busca você aprende. É um verdadeiro evangelho, não um falso. Então, Eu acho que é por isso, Durval, essa questão de... É possível nós buscarmos a Deus online? Virtualmente? Porque a gente não consegue travar essas guerras de coração online. Você está ouvindo uma coisa, não estou gostando disso, deixa eu mudar. Não estou gostando desse pastor, deixa eu tirar. Você não quer ser confrontado. Você quer continuar vivendo a sua vidinha do velho homem. Mas eu acho que o desafio nosso é esse ir além.
Entendeu? É esse ir além. E aí, então, ele começa agora, para nós, queridos, a apresentar, então, o que é esse novo homem. Você vê, ele falou para nós como que eram os gentios. Ele explicou o que nos leva a essa mudança. E ele começa a falar para nós sobre esse novo homem. E aí, semana que vem, a gente conversa sobre esse novo homem. Tá bom? A gente já vai começar já do verso 25, 4, 25. E aqui até vi que eu coloquei o slide errado, que ele está no 5, ó. Falando sobre assim também mulheres, não tem nada a ver o slide. Mas daí, semana que vem a gente começa falando do novo homem, do que esse novo homem faz. Tá bom? Então, talvez a gente vai estender mais um pouquinho as nossas aulas aí. Tem sido algo muito bom. Tá bom? Então, irmãos, aproveitando, vamos fazer o seguinte, vamos orar. E finalizando nessa pergunta, né, como que Deus tem criado a sua vida? Tem um tempo de oração você e Deus. Hoje nós vamos encerrar com uma oração silenciosa, então. Falando, Deus, que esse novo homem verdadeiramente possa crescer cada vez mais em mim, ou seja, guiado pelo Teu Santo Espírito. E que aquilo que eu tenho aprendido do Senhor eu possa viver. E aí, depois da sua oração silenciosa, nós estamos encerrados aí.